Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, um bom dia para você, uma excelente semana hoje, segunda-feira, uma segunda-feira maravilhosa aqui no Mato Grosso do Sul. Espero que você tenha uma semana cheia de muitas bênçãos e alegrias na sua vida, na vida da sua família. Hoje, então, vamos continuar no nosso treinamento. Vamos falar a respeito de reserva. Você costuma ouvir um termo reserva de emergência. Eu não gosto de usar esse termo porque a reserva ela não é só para o caso de acontecer uma emergência. Então, a reserva ela pode ser também utilizada no caso de aparecerem boas oportunidades. Então, nós vamos usar o termo reserva de liquidez imediata. Reserva de liquidez imediata. Trate como se fosse uma despesa. Nós já mencionamos isso na nossa aula anterior, vamos reforçar aqui. Quando você não tem a sua reserva formada ainda, nós vimos na primeira parte uma reservinha de R$1.000 a R$2.000 para você ter um mínimo de tranquilidade. Então, quitadas as suas dívidas, agora você precisa formar a sua reserva. A sua reserva de liquidez imediata, você precisa completá-la. Se você for um funcionário assalariado, então essa reserva ela deve ter um montante que consiga suprir você e sua família com 6 meses do seu custo de vida, aproximadamente. Se você for um autônomo, então essa reserva ela deve subir para 1 ano a 2 anos, então das suas despesas essenciais. E essa reserva ela será como um colchão para algum imprevisto que venha a acontecer, então um amortecedor que venha suprir alguma necessidade que o orçamento mensal não consegue suprir. Sem a reserva, você não tem direito nem ao lazer. Olha só essa frase aqui, que frase chocante. Então, pense e reflita nessa frase que está aí na sua frente que eu acabei de dizer. Sem uma reserva, você não tem direito nem ao lazer. É algo que você precisa colocar de uma forma sistemática na sua mente. Tem que ser uma regra a ser cumprida a ferro e a fogo. Tá? Então você vai conseguir aí montar a sua reserva. Se perder sua principal fonte de renda, quanto tempo você consegue manter o padrão de vida? Tá? Acabei ficando em cima aqui, mas a palavra é vida. Tá? Então, se você de repente hoje perder a sua principal fonte de renda, quanto tempo você resiste? Tá? Quanto tempo o seu orçamento vai conseguir manter o padrão de vida? Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, por consequência, você reduz o padrão de vida para que o orçamento, então, e a sua reserva resista ainda por mais tempo. E nós vamos daqui a pouco falar a respeito das aplicações em reserva. Então, onde você vai colocar a reserva? Mas antes disso, você precisa compreender três aspectos, 3 fatores que são analisados quando você faz um investimento, que são a liquidez, o risco e o retorno. Nós já mencionamos de uma forma pincelada antes, mas vamos mais a fundo agora, falar o que é liquidez. A liquidez é você converter a sua aplicação em espécie. O quão líquido o dinheiro tem a ver com em quanto tempo você coloca ele de volta em espécie na sua conta ou na sua mão. Então, isso tem a ver com liquidez. O risco tem a ver com você pegar de volta, de preferência com juros, o dinheiro que você emprestou para o banco ou para uma empresa ou para uma instituição. Para o governo, né? Então nós temos os títulos públicos, né? Que nós vamos falar um pouquinho a respeito de um deles daqui a pouco. Então o risco ele tem a ver com você conseguir de volta o dinheiro. Você já emprestou dinheiro para alguém que não te pagou? Então, isso aí foi uma operação arriscada onde você se deu mal. Tá?
Então, isso também pode acontecer no mercado financeiro. Retorno é o quanto de rentabilidade ou de juros você vai receber com aquela aplicação. O melhor dos mundos seria um investimento com alta liquidez, com menor risco e com maior retorno. No entanto, as coisas acontecem um pouco diferentes. Se você tem um investimento com alta liquidez, normalmente você vai ter menor risco e um retorno também menor. Então, se eu tiver um investimento que amanhã, se eu quiser sacar, eu consigo sacar o dinheiro, então ele é um investimento de alta liquidez. No entanto, o risco dele é baixo, isso é bom, e o retorno dele também é baixo, isso não é tão bom. Tá? Se você tem um investimento com alto risco, deixa eu pegar aqui esse aqui, se você tem alto risco, você terá normalmente um retorno maior e uma liquidez menor. Por exemplo, uma aplicação onde você resgata o seu dinheiro em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Então, normalmente, quanto mais longo, maior é o risco, menor é a liquidez. E o retorno tende a ser um pouco melhor também, tá? Então, conforme maior o prazo, melhor o retorno. Se o retorno é bom, então um investimento que tem um retorno melhor, normalmente ele vai ser menos líquido e mais arriscado, que acaba sendo essa mesma situação aqui do meio, né? Então, liquidez para baixo, que é aqui, ó, tá vendo? Risco para cima, aqui, ó. E retorno para cima também, aqui. Então, no caso da reserva de emergência, nós vamos focar nessa primeira linha aqui, ó, porque a questão será alta liquidez. Então, se nós, ao formarmos a reserva, nós focamos em liquidez, onde nós vamos aplicar a reserva? Então, aqui tem algumas sugestões. Nós temos fundos de liquidez imediata, fundos de investimento. Fundo de investimento é uma boa opção porque você consegue associar alguns fatores, como diversidade. Então, normalmente, uma boa gestora de fundos, ela fará investimentos em uma diversidade de ativos. Por exemplo, ações, títulos públicos, investimento no exterior, então investimentos em dólar, investimentos em ouro, tem fundo de todos os tipos. Então, conforme o seu perfil, você vai procurar uma boa gestora que tenha a diversidade de aplicações que você gostaria de ter na sua carteira. Então, você investe num único ativo que, por sua natureza, investe de forma diversificada. E conforme o perfil da gestora e o tipo de ativos que a gestora investir, você vai encontrar isso na lâmina do fundo de investimentos. Então, todas as informações referentes à política de investimentos você encontra para você estudar antes de aplicar nos determinados fundos. Nesse caso, nós vamos procurar uma gestora que tenha um bom fundo de liquidez imediata. Então, será um fundo que, se você quiser sacar, dependendo da política do fundo, muitas vezes você consegue sacar em D0. Você tem uma aplicação que você quer sacar hoje, você vai solicitar o resgate, no mesmo dia o valor pode estar na sua conta. Você precisa ver a política do fundo para você saber em quanto tempo você consegue o dinheiro de volta. Vai ser D0, vai ser D mais 1, D mais 2, D mais 30, D mais 60, D mais 90. Então, isso você encontra na lâmina do fundo. Sempre que você for negociar um fundo, estude aqueles 3 aspectos: liquidez, risco e retorno antes de você contratar. Estude a gestora, se é uma gestora que comprovadamente ao longo dos últimos 5, 10 anos proporcionou boas rentabilidades com
com baixo risco, um fundo de liquidez imediata, de preferência D0, D+1. A outra opção é um título público federal, que é o Tesouro Selic. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da taxa Selic, tá? O Tesouro Selic, ele é a aplicação mais segura do mercado. Por exemplo, né, se você investe em poupança, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito da poupança também, você acha que a sua poupança é a aplicação mais segura, talvez. Dois aspectos eu vou falar para você a respeito da poupança. Primeiro, ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, até R$250 mil. Então, se o seu banco quebrar, o FGC ele deve cobrir aí o seu investimento até R$250 mil. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Se houver uma quebra generalizada na economia, você acha que o FGC vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Então, é uma questão. O segundo ponto da poupança, nós tivemos já há um bom tempo atrás, eu era menino quando isso aconteceu, um bloqueio das poupanças por uma certa economista de um governo passado. Então, as poupanças ficaram bloqueadas por um ano. Imagina o seu dinheiro ficar bloqueado. Isso pode acontecer de novo? Se aconteceu antes, né, pode acontecer também no futuro. O Tesouro Selic, ele é o mais seguro, por quê? Porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, se o Tesouro Nacional quebrar, o país inteiro já quebrou. A última coisa que vai quebrar num país vai ser o seu tesouro. O governo utiliza os recursos dos títulos públicos para suas políticas públicas. O governo não vai fazer um negócio desse nas aplicações em títulos públicos, porque ele vai perder de entrar esses recursos para ele utilizar nas suas políticas públicas. Então, Tesouro Selic não tem o limite que o FGC tem e a garantia é a garantia do Tesouro Nacional. Bons CDBs de liquidez imediata. Então, os CDBs eles também têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Vou complementar aqui a informação. Os 250 mil que o FGC garante são por instituição e por CPF. Então, você pode ter até R$1 milhão investidos, seja em poupança, CDB ou outros títulos que sejam garantidos pelo FGC. Você pode ter até 1 milhão divididos em 4 instituições, ok? Então, bons CDBs de liquidez imediata. Então, você pode acessar esses serviços no seu banco, na sua corretora, no seu banco de investimentos. Seguindo adiante, então, vamos falar um pouquinho a respeito da poupança. Mas e aí, como é que funciona a poupança, então? Por que a poupança não está naquela relação anterior aqui? Então, por que a poupança não está aqui? Olha só, eu falei a respeito do Tesouro Selic. E o que é essa tal Selic? A Selic é a taxa básica da economia. Se a Selic sobe, normalmente o mercado acompanha, subindo as suas taxas de juros também. Então, sobem as taxas de juros nos bancos, sobem as taxas de juros do crédito nas empresas. Então, a taxa de juros da economia sobe. Isso é uma política chamada de política monetária contracionista. Quando a taxa de juros sobe, normalmente é porque a inflação está subindo e o Banco Central quer, servindo-se da taxa Selic, fazer com que a quantidade de moeda em circulação diminua. E, dessa forma, com a taxa de juros mais alta, os bancos emprestarão menos dinheiro, as lojas vão fazer menos vendas no crediário, porque as taxas mais altas vai inibir aí a disposição de compra por parte dos consumidores. Então, por exemplo, por conta dessas taxas altas nos últimos anos, nós vimos o pessoal do comércio, as empresas aí do varejo, grandes empresas, com problemas sérios. Nós vimos aí, por exemplo, o que aconteceu com as lojas americanas nesses últimos tempos aí. E outras empresas, se a gente for procurar, por exemplo, recentemente a Gol também teve um problema. Então, empresas que têm
no seu ativo valores elevados como estoques ou como imobilizado tendem a sofrer muito quando a Selic sobe demais. Mas esse não é o foco aqui da nossa aula. Então, o que acontece com a poupança? E o que a poupança tem a ver aqui com a Selic? Olha só, se a Selic ela for inferior ou menor a 8,5% ao ano, então a poupança será remunerada a 70% da Selic mais a TR. Então, olha só, se a Selic está menor que 8,5% ao ano, então a poupança ela vai pagar 70% da Selic mais a TR. Então, aqui nós temos um exemplo em que a Selic meta, que é a Selic definida pelo Copom, que é um órgão, um órgão composto pelos gerentes do Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central, se reúne a cada 45 dias para decidir os rumos da taxa Selic, tá? Da Selic meta, que é o que eles esperam para a Selic anual. Eu digo Selic meta por quê? Porque a Selic que remunera o Tesouro Selic, por exemplo, ela é uma Selic diária, chamada de Selic Over. Então, o que você investe no Tesouro Selic será atualizado todos os dias, tá? Vamos supor que a Selic meta esteja em 6% ao ano. Vamos ver o que acontece com a taxa da poupança. Poupança, então, vai remunerar 70% de 6, tá? Somado a TR, tá? Que nos últimos 12 meses, esse dado eu peguei hoje é dia 29 de abril, últimos 12 meses estaria em 1,34219% ao ano. Então, 70% de uma Selic que está em 6% ao ano, mais a TR, dará aí uma taxa para a poupança de 5,54% ao ano, inferior aí a 6% da Selic no nosso exemplo. Agora, olha só, há uns tempos atrás, inclusive eu aproveito o momento para informar que essa taxa TR aqui, se a Selic cai, ela começa a cair também. Tá? Inclusive aqui a TR, se a Selic começa a cair, ela vai cair também. Há uns tempos atrás nós tivemos uma taxa Selic a 2,5% ao ano. E a poupança remunerava menos do que isso. E por incrível que pareça, se você é empregado, o seu FGTS passou a remunerar mais do que a taxa básica da economia naquele período. Olha só que coisa. Mas, curiosidades à parte, então aqui nós vimos um caso em que a nossa Selic estava superior aí à poupança por conta dessa regra. Vamos ver o próximo caso. Aqui, então, com a Selic superior a 8,5% ao ano, nós voltamos à velha regra em que a poupança remunera apenas 6% ao ano mais TR. Então, se a Selic sobe, então a poupança vai pagar só 6% ao ano, mais a TR. Então, para o nosso exemplo aqui, em que a TR hoje está a 1,34% ao ano, e uma Selic meta de 14% ao ano, igual nós vimos há um tempo atrás, olha só o que acontecia com a poupança. Poupança 6% mais 1,34%, então a poupança estava remunerando apenas aproximadamente a metade do que remunerava a taxa Selic. Qual é a conclusão que nós chegamos? O título soberano, que é o Tesouro Selic, ele sempre vai remunerar mais do que a poupança. Tá? Aqui nós teríamos que fazer um cálculo também a respeito do imposto de renda. O Tesouro Selic tem incidência de imposto de renda conforme a tabela regressiva do imposto de renda para a renda fixa. Eu não cheguei a colocar essa informação aqui, vou deixar essa parte para parte de investimentos, onde nós faremos uma comparação um pouco mais
detalhada. Mas, se você tiver investimentos em renda fixa, depois de 2 anos, ele chega à alíquota mínima, que é 15%. Se você investiu hoje em renda fixa e você vai sacar antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento, sobre o que o valor cresceu. Então, o tempo das oportunidades, o tempo das vacas magras vem e o tempo das oportunidades também. Você precisa estar com a sua reserva em dia, tá? Você precisa estar com a sua reserva preparada, seja para oportunidades ou seja para necessidades provindas de imprevistos ou de alguma crise que pode acontecer. Normalmente, infelizmente, elas acontecem na nossa vida. Então, você organizou o seu orçamento, você decidiu guardar um valor para a reserva. Então, faça isso. Você fez todas as reflexões que nós mencionamos antes, estudou linha após linha, você decidiu algo, cumpra isso com cada uma das linhas que você determinou no seu orçamento. Reserva montada, você pode então começar a investir. Tá? Cumprimos aí a missão de formar a nossa reserva para 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 2 anos, então aí agora você utilizaram aplicações um pouco mais arriscadas ou buscar um melhor retorno, que logicamente trará um certo risco, mas tem uma expressão antiga que é: você deve correr riscos calculados, e isso nós veremos na parte de investimentos. Precisou utilizar o saldo da reserva, não investe mais nada até reabastecer a sua reserva. Tá? Então a reserva, ela, de preferência, deve estar completa. E por hoje nós paramos por aqui. Na próxima aula nós faremos uma série de apanhados e veremos um pouco melhor como funciona a abordagem de investimentos. Então, se você gostou do nosso conteúdo, curte, clica lá no joinha, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, comenta, coloca lá a sua dúvida aqui nos comentários. Vamos espalhar aí a educação financeira pelo nosso Brasil. Sou Josafá Silva, agradeço você pelo seu tempo e te vejo na próxima aula.